Olá, muito boa noite a todos, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus por tua vida, você que está nos assistindo nessa noite. Que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, em nome de Jesus, e que tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos uma noite de crescimento em profundidade com a palavra de Deus. Eu gostaria de trazer um tema nessa noite, que é um tema, às vezes, muito complicado de ser debatido e de ser até mesmo comentado numa pregação apenas. Então, é um tema que a gente precisava de mais tempo também para fazer isso. Quando o deserto chegar, o que fazer? O deserto, geralmente, a gente tem esse tema como um lugar sem vida, como um lugar onde não há nada ali. Ou outras pessoas vão dizer que é um lugar onde as pessoas estão passando por uma prova, um lugar onde eu estou sozinho, não é um lugar legal. É um lugar sem vida. E de repente nós vemos um oásis no meio desse deserto. E é desse assunto que eu gostaria de tratar nessa noite. E se você puder fazer isso, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. É bem rapidinho a leitura. Quando o deserto chegar, o que fazer? O que eu posso fazer quando o deserto chegar? O que eu vou fazer? Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vamos entender aquilo que Mateus deixou escrito nos evangelhos sinóticos aqui, que são evangelhos semelhantes, né? A Mateus, Marcos, Lucas e João. Às vezes uns acabam entrando João também, outros não. Enfim, cada um viu de uma certa forma, de um lado diferente da história. Então, por isso que às vezes você lê Mateus, você vê Marcos e Lucas, às vezes um ou outro dá uma mudadinha, porque são evangelhos parecidos, né? Por isso que nós chamamos de sinóticos. E eu gostaria de agradecer vocês que estão entrando, muito obrigado mesmo por tua presença aqui no nosso canal, que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo Instagram também. Deus abençoe a todos vocês. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Quando o deserto chegar, o que fazer? Eu vou ler para vocês, se você puder ler também na sua casa, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite, para que o Espírito Santo fale conosco, nos dê cada vez mais ousadia, intrepidez da palavra dele e conhecimento, para que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento do nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, ó Deus. Nós sabemos que muitas coisas e muitas vezes nós passamos, ó Pai, por um deserto, por um momento, ó Deus, sem vida na nossa vida, ó Pai, um momento seco, árido, mas nós sabemos que o Senhor coloca no meio de um deserto também, ó Deus, riachos. O Senhor coloca, ó Pai, um lugar de bênçãos, ó Deus, nesse deserto. E que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, ó Deus, para que nessa noite possamos, ó Pai, estar tratando de um assunto, ó Deus, tão expressivo em nossos dias, ó Pai. E esteja abençoando cada um que está assistindo ou que irá assistir, ó Deus, em nome de Jesus. Amém
e amém. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre quando, aqui nesse contexto, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeira coisa, a gente já precisa notar isso. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo, obviamente, que é, né, Jesus, Deus, ele não iria levar Jesus ao deserto sabendo que ele iria pecar. Porque ele sabe que Jesus não pecaria. E Jesus ele não teve pecado, porque o diabo, a intenção de Satanás, do diabo, era fazer Jesus pecar. E não é diferente de hoje. Então a intenção dele era fazer que Jesus pecasse. E quando Jesus, se Jesus fizesse isso, automaticamente, isso é uma questão bem discutida também, Jesus não pecou, porque Satanás ele pegou um momento de fragilidade, de vulnerabilidade do nosso Senhor Jesus. Depois de jejuar, ele estava com fome. Durante 40 dias e 40 noites, a palavra está dizendo, ele teve fome. Aí vem o tentador, que é o nome do diabo, de Satanás, e fala: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Interessante, irmãos, que hoje nós vemos pessoas não usando a palavra de Deus para debater com o diabo, né? Quando às vezes há manifestações, sim, diabólicas, nós sabemos, nós vivemos um sobrenatural, tanto da parte do bem como da parte do mal, e as pessoas não ficam debatendo, perguntando quem que é quem, não. Jesus, melhor dizendo. As pessoas ficam. De onde você veio, qual o seu nome, quem você é e etc. Jesus respondeu: está escrito na palavra de Deus. Está escrito. Ele disse isso. Está escrito. Ele não ficou perguntando, mas quem é você? Ele sabia quem que era. Mas ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele citando a própria Bíblia, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, insatisfeito com a resposta, levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E aqui refere-se também a Jerusalém. E lhe disse: se você é filho de Deus, sempre ele colocando o se, uma condição. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Olha só o diabo usando a palavra de Deus. Porque ele conhece. Só que aqui, na verdade, ele omite algumas partes, que aqui está referindo-se a Salmo 91. Salmo 91, 11 e 12, se não me falha a memória. Ele disse assim, também está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Interessante que ele está citando a Bíblia e omitindo algumas partes aqui. É isso que ele faz conosco. Ele tenta, às vezes, lançar alguma coisa, omitindo outras coisas da palavra de Deus, para tentar nos enganar. Ou para nos tentar mesmo, propriamente dito. Aí Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos deste mundo e seu esplendor. De repente alguma pessoa pode dizer assim, mas como que ele pode fazer isso? Porque ele pode, na condição de Deus deste século, Deus com D minúsculo, deste século, ele podia fazer essa oferta para Jesus. Ele poderia, sim. Então, ele fez isso. Ele levou e falou: todos esses reinos deste mundo e seu esplendor, tudo isso, eu posso te dar. Mas se você me prostrar e me adorar. Aí chegou o momento que Jesus disse: Satanás, some daqui, vai, se retira. Pois está escrito, novamente colocando a palavra no meio. Lançando na palavra. Ele não falou assim: olha, eu estou dizendo, eu acho que é assim. Não. Conforme a gente vê muito isso hoje, ele disse: adore, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram servir. Quando a palavra de Deus fala para a gente deixar, estar sempre sujeitando a Deus e colocando o diabo de lado, oprimindo a ele também, né, porque gosta de oprimir, mas resistindo a ele, ele fugirá de nós. Isso é fato. Tem na filosofia, a gente, e vocês conhecem, aquela ilustração do calcanhar de Aquiles.
Eu sei que isso é dentro da mitologia grega e há muitas coisas que envolvem essa questão da mitologia grega aí. De Aquiles, né? Que a sua mãe, na verdade, era Tétis. E a Tétis era uma deusa das águas ou deusa do mar. E ela queria batizar o teu filho. Ela queria deixar alguém invencível. Invencível. Ela mergulhou no rio e que o deixaria invulnerável aqui neste mundo. Só que quando ela mergulhou, ela segurou o seu filho pelo calcanhar. Ou seja, o calcanhar ficou para fora. O ponto onde ficou vulnerável. Que esse foi atingido mais tarde, quando ele já na idade adulta. Lógico, isso é uma mitologia, tá? Grega. E ele foi atingido por uma flecha envenenada. E acabou morrendo. E a partir daí, essa expressão, o calcanhar de Aquiles, indicando o ponto fraco de uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com a nossa mensagem. Quando eu chego num deserto, por exemplo, quando eu estou num deserto, eu recebo muitas ofertas. É isso que eu gostaria de falar. Eu recebo muitas ofertas quando eu estou passando por uma prova. De repente, eu estou passando por uma prova financeira e eu acabo aceitando uma propina. Eu estou passando por um momento difícil, às vezes no casamento, acabo aceitando um adultério, por exemplo. Acabo aceitando algumas coisas desse tipo. Eu estou passando por um momento difícil na minha saúde e de repente eu vou em outros lugares que não agrada a Deus. Tudo isso em relação à tentação, porque o diabo faz isso. Eu sei que não é só o diabo, eu sei muito bem disso. Eu sei que muitas vezes nós fazemos por conta da nossa cobiça, dos nossos olhos, da carne e etc. Depois de um bom período, muitas vezes, que nós passamos, um período tranquilo, calmo, nós nos sentimos, muitas vezes, invulneráveis. Nós nos sentimos blindados. E aí a gente acaba relaxando na nossa vida cristã. É onde o diabo vem e manda. Porque eu já falei aqui várias vezes, ele não tem dó de ninguém. Ele não tem dó. Se ele puder acabar com a nossa vida, ele vai acabar. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então aqueles que o adoram, aqueles que adoram Satanás e seus demônios, eles sabem disso. Que ele, na verdade, ele está faltando. Ele quer buscar um Salvador. Ele quer buscar um Senhor. Só que ele não consegue, infelizmente. Aí entra a nossa parte, orar por essas pessoas. Orar por essas pessoas e muitas vezes por nós também que estamos passando por um deserto, passando por momentos difíceis na vida. E aqui que eu gostaria de falar, porque quando nós vemos, quando o deserto chega, o que eu faço? Algumas pessoas que não sabem o que fazem. Por quê? Às vezes não passou por isso ainda. Então ela acaba passando por esse deserto e acaba ficando ruim na sua vida. Então todos nós passamos, em dado momento da nossa vida, por um deserto. O Espírito levou Jesus ao deserto. O Espírito que fez isso. Jesus não foi por simplesmente, eu vou para o deserto. E às vezes nós estamos atravessando o deserto, é um deserto ruim, às vezes são momentos chatos na nossa vida, mas algumas tentações que nós passamos, eu gostaria de passar, que primeiro, uma das tentações é a de confiar em nós mesmos e não em Deus. Isso é um problema muito sério, isso já há muito tempo tem acontecido sobre isso. Nós confiamos muito no eu, muito na minha invencibilidade. Muitas vezes eu confio no meu próprio braço, e Deuteronômio fala sobre isso. A gente sempre deve dar glória a Deus e não aquilo que eu tenho feito. Se eu tenho o que eu tenho, é porque Deus me abençoou, não foi a força do meu braço, mas sim o Senhor. E muitas vezes nós caímos nessa tentação de confiar em nós mesmos e não em Deus. Pode reparar que muitas vezes as pessoas falam isso. Eu falo assim, não, isso eu consegui, eu construí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós devemos entender que não podemos fazer nada, absolutamente nada sem Deus. E há momentos que nós passamos que dá raiva mesmo, até do diabo. Eu sei que nós não podemos superestimar o diabo e não subestimar o diabo. Eu sei disso. Mas há momentos que nós passamos que ele tenta tanto, ele fica tentando tanto o seu povo que dá ódio. Ódio santo, se existe essa palavra, porque ele começa a tentar tanto que nós, muitas vezes, nós não sabemos o que fazer. Porque nós estamos, por exemplo, atravessando por esse deserto,
estou referindo agora à pandemia, e às vezes nós não sabemos, eu nunca passei por uma pandemia. Como que eu vou fazer? Eu preciso lembrar de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Todos nós somos pecadores. Todos, sem exceção. Desculpe o pastor aí do YouTube, né? Que falou que não tem pecado, ele é semelhante a Deus. Nós não, nós pecamos. Com exceção dele, de um pastor do YouTube aí que alguns conhecem. Mas todos nós pecamos. Representa também a tentação os desejos físicos, os desejos da carne. E quando isso acontece, o que está predominando na minha vida? Às vezes o que está predominando na minha vida é o meu eu, é o meu desejo, e as coisas do espírito vai ficando para baixo. Porque eu não estou buscando. Eu não estou alimentando o meu espírito, eu estou alimentando a minha carne, os meus desejos. Então isso representa os desejos físicos. E Jesus tinha capacidade de transformar a pedra em pão. Ele tinha. Mas ele não fez. Porque na mente dele, em outras palavras, eu não vou dar moral para o diabo. Quem é você, cara? Você tem poder. O diabo tem poder. Mas eu sirvo, ou eu sou, né, no caso de Jesus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, e não o Poderoso. É igual nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos servindo a uma entidade que tem poder. Não, tem todo o poder. Isso faz toda a diferença. Então Jesus tinha essa capacidade de transformar pedra em pão, e hoje da mesma forma. Hoje ele tem. Mas Jesus estava disposto a confiar em Deus. Jesus estava disposto a confiar em Deus. Ele não estava querendo fazer coisas para se vangloriar. Não, ele estava confiando no Senhor. Então essa tentação de confiar em nós mesmos e não em Deus acaba nos prejudicando. Prejudica muito a minha vida, porque eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso fazer o impossível acontecer aqui nessa terra, e não é verdade. Eu sei que alguns, né, pregam isso, mas isso é mentira. A gente sabe que nós não conseguimos fazer isso. Jesus, assim como nós devemos imitar o exemplo de Jesus, confiar somente em Deus, confiar em Cristo Jesus. A segunda, uma das tentações que nós passamos, é de não confiar na palavra de Deus, que hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E, infelizmente, às vezes nós não lemos. E às vezes nós temos tantas Bíblias, né? Nós temos tantas Bíblias, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia do pregador, Bíblia de estudo, Bíblia não sei das quantas. Há pessoas, eu conheço alguns pastores aqui que pedem Bíblia para mandar para missões, que há pessoas que têm trechos da palavra, um pedacinho da palavra de Deus, e valorizam. E nós temos tantas Bíblias, e eu tenho lido a minha Bíblia, eu tenho lido a palavra de Deus. É isso que o diabo quer. Às vezes, se eu leio e eu não pratico também, não vai resolver. Eu preciso ler a palavra e praticar. Ou seja, a tentação muitas vezes, o que cabe, às vezes, é de não confiar em Deus. E isso não é bom. A palavra de Deus deve ser confiável quando devidamente interpretada. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela interpreta com ela mesma. A própria palavra, ela é interpretativa. Nós fazemos isso em hermenêutica. É a interpretação das Escrituras. Então, a Bíblia interpreta com a própria Bíblia. Eu não posso, às vezes, pegar um versículo e fazer doutrina em cima deste um versículo, porque há vários outros versículos referindo-se a isso. Então, quando essa tentação de não confiar na palavra de Deus, a palavra de Deus não é suficiente, a palavra de Deus ela é suficiente. Nós temos auxílios, livros, comentários na própria Bíblia, né? Bíblia comentada. Aí sim. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas Bíblias que nós temos percebido que está totalmente fora de contexto. Infelizmente, comentários. Quem que comentou essa Bíblia? Você já viu? Quem que está escrevendo no rodapé dessa Bíblia? Isso é muito importante para a minha saúde espiritual, para que eu não caia em tentação. E é por isso que eu estou dizendo isso. Quem que está comentando essa Bíblia? Em Hebreus 4:12,
porque a doutrina é importante e nós precisamos estar sempre ensinando uma boa doutrina. E nós acreditamos numa doutrina reformada, numa doutrina bíblica, numa doutrina que de fato engrandece o nome do nosso Deus, não é em achismos, não é naquilo que eu venho ouvindo de alguém, não é isso. Eu estou falando daquilo que a palavra de Deus está dizendo, e eu vou interpretar com a própria Bíblia. Hebreus 4,12 fala, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ou seja, funciona. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, né, que corta dos 2 lados, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções ou propósitos do nosso coração. É essa palavra que eu quero dizer. Por isso que às vezes sempre a palavra de Deus, ela transforma vidas por conta disso. Quando eu estou olhando, tanto é que a Bíblia ela tem esse nome, espelho. Quando eu estou lendo a palavra, ela começa a transformar, ela começa a me incomodar, como diz algumas pessoas. Ela me incomoda, porque ela está mostrando aquilo que eu devo mudar. Quando eu começo a ler a palavra, eu vejo, olha, opa, eu preciso mudar aqui. Eu preciso mudar ali. Então isso que eu preciso entender. E eu estou vendo até algumas pessoas saindo porque não é uma mensagem, de engrandecimento, de bênção para a tua vida. E não é mesmo, é uma mensagem bíblica. Se a pessoa ficar esperando, porque bênçãos, eu já falei, vou repetir, bênçãos acompanham aquele que serve a Deus. Se eu estou entrando numa live para receber bênção, e pessoas, olha lá, saiu de novo, pessoas saindo. Às vezes, por conta disso, é palavra de Deus, eu não quero saber, eu não quero, fica igual que nenenzinho, eu não quero saber, para de palavra de Deus. Entende? Isso é complicado. Então eu não quero saber do Deus da bênção. Em outras palavras, Deus, eu não quero que o Senhor fale comigo, eu não quero. Eu não quero que o Senhor fale comigo. Eu quero somente as tuas bênçãos. Eu estou sendo abençoado? Não, então sai fora. Se eu não quero falar com Deus, o que eu faço? Eu fecho a minha Bíblia. Eu não oro. Agora, se eu não quero que Deus fale comigo, eu fecho a minha Bíblia. Não, Deus, eu não quero que o Senhor fale comigo, eu fecho a Bíblia. Agora, se eu não quero falar com Deus, eu não oro, simples. Agora, essa motivação que as pessoas têm hoje, infelizmente, de estar com esse desejo estranho, desejo diabólico, de estar somente buscando bênçãos e mais bênçãos só, isso é diabólico, isso não provém de Deus. Isso não provém, sabe por quê? Porque nós já temos uma vida abundante, nós já temos uma vida plena em Jesus Cristo. Nós já temos. São consequências que vêm. Agora o que eu preciso fazer é buscar a palavra de Deus, buscar ler e praticar a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Algumas pessoas falam, você não está preocupado que se às vezes as pessoas, você não tem um número expressivo. Eu não estou atrás de número, eu quero pregar a palavra de Deus. É isso, o meu desejo é esse. Eu fui chamado por Deus para pregar a palavra viva de Deus. Não é a palavra adulterada. Não é a palavra que, se a pessoa gostar, não gostar, aí azar. Eu vou pregar a palavra de Deus na íntegra, como ela é. Eu não vou ficar inventando historinhas aqui. Eu sempre tive isso. Eu via algumas pessoas, pastores e de outros segmentos, falando, inventando história. Eu falei, não está isso na Bíblia, isso não está na Bíblia. Mas para segurar, eu conversava com um pastor amigo meu hoje, para segurar pessoas na igreja, ficava inventando historinhas. Onde que está na Bíblia que você tem que levar uma vassoura ungida para sua casa? Varrer todo o mal. Onde que está na Bíblia? Por favor, se alguém aí que está nos acompanhando aí pelo Facebook, tem bastante, tinha, né? Bastante pessoas, por favor, me mostre onde está na Bíblia, pelo Instagram também, pelo YouTube. Me mostre onde está na Bíblia que eu preciso levar água ungida de casa, da igreja para minha casa. E essa água vai curar as coisas. É tudo mentira. Não está na Bíblia. É mentira. Mentira com M maiúsculo. Mentira. Eu repito. Tem gente que não gosta que eu falo assim. Mas é verdade. Eu não estou nervoso, tá? É meu jeito de expressar. Isso é mentira. Então a gente precisa cair na real. Eu vou pregar a palavra de Deus na íntegra. Então,
Por que acontece tudo isso? Porque isso, a tentação, né, vamos voltar aqui para o texto, a tentação representa poder. E algumas pessoas que dizem ter poder, elas começam a enganar pessoas. E eu louvo a Deus por vidas que nos acompanham, que frequentam a nossa igreja, são pessoas inteligentes, pessoas que pensam, pessoas que não são enganadas. Se eu falo algo que às vezes, graças a Deus até hoje eu não falei, mas se às vezes eu falo algo que está fora, a pessoa chega e fala. É isso que é legal. Agora não é ficar enganando as pessoas aplaudindo. Isso não existe. Isso são falsos profetas que estão por aí. Porque são tentados a segurarem membros. Entende? E eu particularmente não fui chamado para isso. Eu não fui. Fui chamado para pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. As boas notícias da palavra. E temos muitas bênçãos por conta disso, porque nós temos pregado a palavra de Deus. Por quê? Eu vou responder por isso. Eu vou responder. Então, às vezes, quem está ouvindo, às vezes pode ser que não está olhando, né? Eu não gosto da mensagem, que é muito bíblica, é muito assim, muito dentro da Bíblia. Não, eu quero algo mais místico, eu quero algo mais assim, diferente, sabe? Algo mais, sei lá, mais transcendental, algo diferente. Não vai acontecer, meu querido, porque nós já vivemos no sobrenatural de Deus. Nós já vivemos. Nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Entende? Nós estamos caminhando na perspectiva de eternidade, estamos indo para lá. Nós somos tentados muitas vezes a seguir esse poder em vez de Deus. Eu tenho o poder de fazer isso, eu tenho o poder de fazer aquilo, eu oro, a pessoa é curada, eu oro, a pessoa faz isso, eu oro, a pessoa... Isso é tentação de poder. É isso. É isso. Infelizmente, pessoas estão caindo nessa lábia de muitos, né, que se dizem pregadores do Evangelho. Na verdade, irmãos, o Evangelho são boas notícias. Não é falar apenas o que eu quero ouvir. Isso não existe. Isso não faz sentido. Outra tentação que nós somos, infelizmente, nós caímos às vezes é acreditar que o mundo tem uma oferta melhor do que a de Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é totalmente uma mentira do diabo. 3 vezes no Evangelho de João, Jesus refere-se a Satanás como um príncipe deste mundo, alguém já caído, só esperando o julgamento só, porque ele já está condenado. Ele já está. Então, às vezes, quando ele começar a te tentar, repreenda-o em nome de Jesus. E quando você, se porventura você assistir algum programa na TV, e você vê aqueles demônios com a mão para trás, né, dizendo nome, endereço, conta bancária, não sei o que lá mais, isso é apenas um teatro, infelizmente. Eu não gostaria de dizer isso, mas pessoas que acreditam dessa forma acreditam em Papai Noel também, em Coelhinho da Páscoa. Acreditam, é verdade. Porque se a pessoa, infelizmente, isso aí também é falta de conhecimento bíblico, eu sei disso. Né? Porque se a pessoa conhece a Bíblia, ela não vai cair em lábia de certos charlatões por aí. Mas essa tentação de acreditar que o mundo tem uma oferta melhor do que a de Deus, isso é puramente mentira. Por exemplo, Satanás vem e oferece glória para a pessoa. Olha, se você deixar isso aqui... Gente, esse tempo de evangelho que nós temos, que você tem, quantas pessoas já não deixaram a sua vida cristã? E nós vemos isso no mundo secular. Muitos cantores, por exemplo, não somente brasileiros, mas no mundo todo, deixando de cantar para Deus para cantar para o mundo, em troca de fama, em troca de glória. Você está me entendendo o que eu quero dizer com isso? É a oferta do diabo. E com isso não para ali. A pessoa não vai ter só fama. A pessoa ela vai ter um vício de bebida, de drogas e etc. E hoje, quando as pessoas já cansam de tanto sucesso, já está velho já, aí pensam em voltar para Deus. Olha só. Mas teve uma vida boêmia, teve uma vida que não glorificou a Deus, teve uma vida que trouxe para si muitos e muitos males. Então é isso que eu gostaria de dizer para você também que nos acompanha, que se porventura você não tem Cristo Jesus como seu Salvador da sua vida, você pode ter, você consegue, pela graça de Deus, sair deste mundo. Sair deste mundo que às vezes você não consegue. Sabe, momentos que você
pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Não é ficar pensando em coisas. E aqui eu não estou tratando de ansiedade, tá? Não estou dizendo essa parte. Eu estou dizendo algo que muitas vezes Satanás tem oprimido os seus filhos. Satanás, ele oprime, ele não possui. Isso não é bíblico, tá? Possuir alguém que tem o sangue do Espírito Santo, sangue de Deus, lavado e remido, o sangue de Cristo lavado e remido dentro de si. Ele não faz isso. Ele não possui alguém, um crente verdadeiro. Entenda bem. Não crente que vai à igreja, tá? E eu já não sei quem é quem. Mas aquele que é lavado e remido pelo Cordeiro, ele não fica possuído pelo diabo. Algumas pessoas até brincam, né? Parece que a pessoa está possuído. Parece que a pessoa está... Não, às vezes é uma brincadeira. O que acontece é que a pessoa ela está sendo oprimida. Às vezes hoje eu durmo bem, eu durmo tranquilo. Eu durmo maravilhosamente bem, mas amanhã eu acordo mal. E às vezes eu preciso ter essa compreensão de que é Satanás que está fazendo isso na minha vida. Entende? Então, às vezes, é o diabo que está fazendo isso. Então, não acredite que o diabo tem uma oferta, ou o mundo, e o mundo, o que eu quero dizer, eu sempre falo, que é o sistema maligno, né, o sistema satânico, tem uma oferta melhor. Não tem. Não tem. Não troque aquilo que Deus te deu, os seus dons, os talentos, para oferecer isso ao mundo. Não faça isso. Não faça isso de forma alguma. Porque Deus, ele tem nos tirado de um lamaçal de pecado e nos colocado numa rocha firme, que é Ele próprio, que é o próprio Senhor Jesus. Então não preciso mais ficar buscando coisas deste mundo. Não há necessidade mais disso. Então agora eu tenho uma oferta que é a oferta dos céus. Não é a oferta do diabo. Não é uma ofertinha qualquer, não. Tá, eu te ofereço, o diabo, né, muitas vezes fala assim, eu te ofereço glória, eu te ofereço fama, e daí? E daí, diabão velho de guerra? E daí? Eu fiquei tão nervoso, sabe, com esse Satanás que está atuando nesse mundo, que eu falava tanta coisa, porque ele tem oprimido pessoas. Isso dá uma certa ira santa. Irmão, deixa eu explicar. A ira, as pessoas falam, existe ira santa? Né? Alguns mais religiosos falam, existe ira santa? Existe. Existe uma ira que não é pecaminosa, tá? Assim como Jesus entrou no templo, ele ficou irado, mas não é a ira que estava pecando, não é isso. Porque estavam os mercadores ali, estavam ali vendendo, comprando. Essa ira, a ira ela não pode ser pecaminosa. Quando ela vira pecaminosa, aí já é uma ira raivosa já é outra questão. Mas quando nós vemos Satanás oprimindo pessoas, isso é muito difícil. Sabe, isso não entra, isso é muito complicado. E eu sei, é o Deus desse século, não tem jeito. Então, às vezes, nós buscamos a glória e a fama deste mundo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Sabe o que nós precisamos? Nós já temos, na verdade. Se você não tem, faça isso. É ter o nome escrito no livro da vida. E isso já antes da fundação do mundo. Nós já temos o nome escrito no livro da vida. Você quer um nome, você quer algo melhor do que isso? Você ter o nome escrito lá no céu. Você é alguém escolhido por Deus e Deus falou assim, eu conheço esse filho aí. Quando Jó foi provado pelo Senhor e algumas outras pessoas, presta bem atenção nisso. Ninguém é tentado por Deus, tá? Nós somos tentados pelo diabo ou pela própria cobiça. Tentado por Deus, jamais. Nós somos provados. Provados, sim, mas tentados não. Tentados somente é o diabo que faz isso. Deus não tenta ninguém. Não é o objetivo de Deus. Porque a tentação visa a queda. E a aprovação não. A aprovação de Deus, a tribulação que nós passamos, esse deserto que chega na nossa vida, visa fazer-nos cada vez mais fortes em Cristo Jesus. Agora eu tenho sabedoria para se chegar novamente a um deserto como esse, ou se alguém está passando por esse deserto, eu tenho sabedoria para ajudar essa pessoa em nome de Jesus. É isso que me faz mais feliz na vida cristã. É isso que não me deixa desanimar na minha vida cristã genuína com o Senhor. Só que para isso há necessidade de buscar um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu tenho tido intimidade com Deus. Sabe, muitas pessoas brincando, achando que o diabo não vai pegar, e estão brincando, continuam brincando. Brincando de ser cristão, brincando com as coisas de Deus. Sabe o que é o que eu acho interessante? Há pessoas
que estão no, eu vou falar num sistema maligno ainda, infelizmente, porque algumas pessoas que estavam na igreja e saíram não gostam dessa palavra. Ah, vocês falam que nós somos do mundo, nós somos do mundo. Não, não todo mundo. Não é todo mundo fala isso. Eu falo que quando a pessoa está no sistema maléfico, quando a pessoa já está cega pelo Deus desse século, ela não consegue mais ver. Ela não consegue mais ver isso. Então ela acaba vendo muitas coisas aqui neste mundo, porque ela não está mais dentro dos padrões divinos. Agora, quando você é conhecido no céu, quando Deus olha para você e fala, opa, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha, aqui ninguém vai tocar, não. A não ser por permissão de Deus, assim como foi com Jó. Se Deus permitiu, é diferente. Se Deus não permitiu, ele não vai tocar, ele não vai fazer absolutamente nada. Tá? Então não precisa ficar com medo, não precisa também ficar igual. Eu lembro antigamente que as pessoas saíam da igreja motivados com aquelas mensagens, né, de autoajuda, que hoje nós sabemos que é mensagem de autoajuda, e nada contra, tá, gente? Não é esse o objetivo, mas saindo assim, olha, eu estou pisando mesmo no pé do diabo agora, eu estou pisando porque agora eu sou cabeça, eu não sou cauda. Gente, há muitas promessas na Bíblia que era para o povo de Israel somente, tá? Então, tem muitas pessoas que hoje estão, assim, vivendo um patamar meio que com outras intenções. Infelizmente, a pessoa tem boa intenção, mas, biblicamente, está errado. E, às vezes, nós buscamos, como eu falei aqui, a glória deste mundo. Se eu não sou aceito, opa, peraí, se eu não tenho curtida, eu não tenho like aqui, deixa eu ver. Nossa, não tenho nada de like, misericórdia, e agora? O que eu faço da minha vida? Fica tranquilo, se você é conhecido no céu, basta. O seu mundo não é aqui. O seu mundo não é que você está aqui de passagem. Você está aqui apenas de passagem. Você tem a vida eterna com Cristo Jesus. Fica tranquilo. Fica tranquilo que Deus está cuidando de você o tempo todo. Se porventura você está doente, você está enfermo, que está me assistindo aqui nessa noite, creia na cura divina. O Senhor pode te curar sim. Em todas as áreas físicas, áreas mentais também. Deus pode te curar. Está passando por um momento financeiro ruim? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Milagres acontecem todos os dias. Muitas vezes nós não vemos, não percebemos, mas acontecem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que nem diz alguns aí, algumas lives ao vivo, até levanta. Senão eu ia levantar aqui, ia soltar tudo e começar a rodopiar. Não, não vou fazer isso não. Eu quero pregar a palavra. E já estamos terminando. Mas Deus tem muita coisa para você. Deus tem muita coisa mesmo. Se você olhar na palavra de Deus, muita coisa Deus tem para nós. Mesmo em posições na que você está, no teu trabalho, começa a falar de Jesus, começa a falar do Deus Criador. Quantos testemunhos nós temos hoje? Coloque aí nos comentários. O que Deus tem feito na tua vida? O que Deus tem feito? Coloque hoje, eu estou falando hoje, eu não estou falando ontem, não. Porque muita gente vive de milagres de 10 anos atrás apenas. Eu não estou falando que isso aí não é saudável. É bom, a gente precisa estar relembrando isso para ter fé, para voltar às vezes ao primeiro amor. Isso é muito interessante, é muito importante. Para a gente concluir, e eu louvo a Deus por vidas que está até neste momento nos assistindo, uma mensagem bíblica, uma mensagem muito boa, porque é isso que eu gosto, a mensagem bíblica. Não é mensagem mas isso aqui, irmãos, quando eu falo mensagem bíblica, é porque nos dá motivação bíblica para continuar nessa vida. Então, quando o deserto chegar, o que eu vou fazer? Assim como Jesus foi tentado, né, a ser o Messias que o povo queria que ele fosse, porque os judeus estavam esperando um Messias forte, um Messias que tinha aí uma boa reputação diante do mundo, que eu quero dizer, um Messias que seria aplaudido pelas multidões, e isso não aconteceu, né? Na verdade, o mataram, isso que aconteceu. Hebreus 4,15, se você quiser anotar aí, se você está anotando, Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala assim, ó, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas temos alguém que foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, porém sem pecado.
Então Jesus, alguém fala assim, mas Jesus ele era Deus, então ele foi tentado, era fácil fugir das tentações. Não, não era fácil. Jesus ele foi tentado em todos os sentidos, assim como diz o versículo. Ele foi tentado em todos os sentidos, assim como nós somos. Você é tentado, eu sou tentado. Porém, Jesus sem pecado. Então, nós temos um sumo sacerdote que está agora, que nós podemos orar, que o véu foi rasgado. Eu posso orar para ele agora, neste momento, e ele vai ouvir a minha oração. Você entende o que eu quero dizer? Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, se você não está feliz de ter um Salvador, por exemplo, ele esteve no deserto. João Batista esteve no deserto. Elias esteve no deserto. Quantos homens do passado estiveram no deserto? Nós passamos pelo deserto. É um deserto simbólico, né? Não é um deserto cheio de areias. Quem sabe alguém que está nos assistindo já foi a um deserto. As dunas, né? Mas é um deserto diferente. Mas já pensou você estar no meio de um deserto, aparece, você vê um oásis, sabe? Momentos de refrigério, momento de paz, de tranquilidade, que você acha água, aqueles desenhos, né, que nós assistimos muitas vezes, e a pessoa ela está no deserto, encontra água, às vezes ela está tendo até alucinação, ela não consegue mais ver alguma coisa, ela vê ali, opa, achei água, achei comida, achei alguma coisa. Nós somos tentados, muitas vezes, só recapitulando, a confiar em nós mesmos. Necessidade física. Nós somos tentados. Nós somos tentados também a desconfiar da palavra de Deus. A questão do poder. Nós somos tentados a fazer isso. Nós somos tentados a confiar no mundo, nessa glória, nessa fama. E aqui eu gostaria de dizer também para você que é adolescente, que é jovem. Sabe, não fica preocupado às vezes que, mas ninguém curtiu a minha postagem lá, eu não estou sendo aceito no meu grupo de amizade, vivo, né, real e não virtual. Fica tranquilo, Deus está com você. Eu lembro uma vez na escola, tinha uma menina, ela era crente. E antigamente, irmãos, para ser cristão, tinha que ter pulso firme. É daquelas que, né, de usos e costumes, usava saia, etc. E ela estava sempre ali, ó, firme, firme. E as pessoas zombando, zombando, zombando. Sabe onde algumas dessas pessoas que estudavam com a gente estão? Sabe onde que elas estão? Você conhece alguns cemitérios da cidade. Ou algumas estão lá já. Outras, infelizmente, eu não falo isso para a glória de ninguém, não. Infelizmente. Outras, porque zombaram da serva do Senhor. Estavam zombando o tempo todo. E aqui eu não estou dando poder para o servo de Deus, tá? Eu não estou fazendo isso. Não estou falando isso. Estavam zombando de alguém que serve a Deus. De alguém que estava ali fazendo a obra do Senhor. Estavam zombando dessa pessoa o tempo todo. E gente assim, infelizmente, estão nas drogas, nas bebidas, não estão mais entre nós, infelizmente. E para a gente finalizar, o deserto é para que possamos provar, né, ou Deus prova a nossa fé. Eu tenho acreditado em Deus. Eu tenho acreditado que Deus pode fazer o impossível acontecer. Eu tenho acreditado nesse Deus que faz maravilhas na minha vida. Eu tenho acreditado, Deus pode provar a minha fé. A minha fé está nele ou está em mim? A minha fé está ou apenas no meu patrão, neste mundo, nas coisas passageiras, nas coisas transitórias. Como nós falamos domingo, que Deus é esse Deus eterno, santo, justo, porque a fragilidade do homem ela está aí. Nós somos frágeis. Eu posso estar falando com você agora aqui e no momento da fala, como eu já vi vídeos acontecerem, o camarada morrer. Nós somos frágeis. Então o deserto é para que Deus possa provar nossa fé, que nossa fé possa ser provada, que nós possamos atravessar tudo isso que nós estamos passando, que você está passando. Quem sabe não é, eu sei que além da pandemia tem muitas outras coisas, não é a pandemia, mas que você possa confiar plenamente no Senhor, que Ele vai te dar uma saída. E você vai sair nesse deserto, você vai sair desse deserto pleno, confiante em Deus, confiante na palavra dele. Se Ele falou que Ele vai abrir portas para você, Ele vai abrir. Se a palavra de Deus nos garante que nós vamos viver uma vida plena aqui nessa terra, nós vamos viver uma vida plena aqui nessa terra. Uma vida eterna. Então, fica tranquilo que isso vai passar. Ninguém fica no deserto o tempo todo. Todos que atravessaram o deserto. Eles não ficaram.
Eles atravessaram. Então nós estamos atravessando esse deserto e esse deserto vai passar. Você pode confiar nisso. Você pode confiar em Deus, que Deus está fazendo muitas coisas em prol da tua vida. Quando eu falei de milagres aqui, foi que você pode, possa atravessar esse milagre, esse deserto, melhor dizendo, tranquilo, no Senhor, que o Senhor está com você o tempo todo. O Senhor hoje, quando você foi trabalhar, se você foi, né? Algumas pessoas não estão indo, lógico, estão ficando em casa por conta da Covid, mas se você foi trabalhar, você voltou, Deus te protegeu. Deus te protegeu porque você está em casa. Sabe, ninguém bateu em você. É bênção de Deus. Então isso é um milagre de Deus. A saúde, se você está tendo uma saúde boa, agradeça, louve ao Senhor por isso. Então, muitas coisas nós temos que agradecer, irmãos, muitas coisas. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Enquanto nós estivermos atravessando o deserto, o que eu vou fazer? Eu vou sair mais forte, com mais fé no Criador. Porque Ele me fez, Ele conhece toda a minha estrutura, então não tem problema às vezes, perder, não é perder, mas desacreditar em algumas coisas. Porque eu acredito em Deus e essa fé que o Senhor tem me dado, não é fé na fé, tá? Não é fé na fé. Olha, eu tenho tanta fé que eu vou. Não, a fé no Senhor. Então vamos acreditar, vamos confiar em Deus, que Deus ele está aí na tua casa, fazendo o melhor para a tua vida, para a tua família. Então esse deserto ele vai passar e você vai sair mais forte. Nós vamos sair mais forte, porque nós também passamos por um deserto. Todos nós passamos. E assim como Cristo foi tentado, vamos resistir à tentação do diabo. Vamos resistir às ofertas deste mundo. Olha, eu não quero as ofertas, eu sirvo a Deus e Deus vai fazer a minha vida melhor aqui nessa terra, porque o meu nome é conhecido lá no céu. Eu aqui não estou dizendo para, você tem glória, você tem fama, não. Deus conhecendo a minha vida já está ótimo. Isso é bênção de Deus. Amém? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aí na live, né, até agora, dizendo que domingo nós teremos o nosso culto às 9 da manhã e às 19 horas. Você é nosso convidado, Avenida Ibirapuera, 733. Você pode participar conosco dos nossos cultos, das nossas celebrações. Tem sido uma bênção, Deus tem falado conosco, graças a Deus por isso. E eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por você que às vezes está sem forças, que está atravessando um deserto que está tão difícil que às vezes não consegue orar. Irmão, isso não é vergonhoso. Isso não é vergonhoso. Às vezes a nossa oração ela precisa ser esse bate-papo com Deus, essa conversa com Deus. O Senhor, eu não sei se eu falei domingo, não sei, eu sei que às vezes na nossa oração não precisa de você ficar, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Converse com Deus como se fosse seu amigo, como você conversa com seu amigo. E aqui eu não estou dizendo para você falar em gírias com Deus, eu não estou dizendo isso. Mas fale aquilo que está no seu coração para o Senhor, porque Ele já conhece. Ele só quer ouvir o que você tem para falar. É isso. É como se fosse uma relação de amigo. É isso que o Senhor quer. Então eu gostaria de orar por você nessa noite e ore ao Senhor também. Ore a Ele. Fala, Pai, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Quando o deserto chega, o que eu faço? Ore ao Senhor. Vamos orar juntos. E o Senhor tem maravilhas para a tua vida. Esse Deus do impossível, Ele pode fazer muitas coisas na tua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nessa hora. Se você pode, fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar, ó Pai, nesta hora. Ó Deus, assim como nós temos o nosso Senhor Jesus, que um dia morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita do Pai, que está, ó Deus, o Espírito Santo que está intercedendo por nós nessa hora. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando vidas que estão nos assistindo nessa hora, Deus. Ó Pai, qual seja o problema, seja qual for o problema, ó Deus, que essa pessoa está passando, ó Pai, que o Senhor possa estar dando a ela, Deus, sabedoria, saúde, forças, ó Deus, tanto na área física, financeira, material, espiritual. Ó Pai, que possamos, ó Deus, estar clamando a Ti cada vez mais, em nome de Jesus, ó Deus, para que possamos, ó Deus,
Está dizendo, ó Deus, a Ti, ó Pai, que nós estamos sujeitos ao Senhor, ó Deus, e nós queremos, ó Pai, sujeitar ao Senhor, ó Deus, e resistir ao diabo em nome de Jesus. Que ele não vai ter poder, ele não vai ter autoridade sobre nossas vidas, porque o Senhor tem autoridade sobre nós. O Senhor é o nosso general que vai à frente, que peleja por nós nessa batalha, e nós confiamos plenamente no Senhor. Nós confiamos inteiramente em Ti, ó Pai. E, ó Deus, famílias que estão sofrendo nesta hora. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, ó Pai, que esteja, Deus, sendo agraciados pelo Senhor, que o Senhor possa estar acalentando, ó Deus, corações, mentes, que possam estar tranquilas, ó Pai, que seus corações possam ser consoladas, confortadas pelo Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus tenhamos vidas, uma vida que glorifica o teu nome. Tenhamos dias aqui nessa terra que venha engrandecer o Senhor, ó Pai. Sê conosco, ó Deus, para que a cada vez mais possamos ter uma vida digna, ó Deus, de ser um filho de Deus. Que possamos, ó Pai, nos posicionar como filhos. Que possamos, ó Deus, viver uma vida como filho de Deus aqui nessa terra. E que todas as coisas que não provém do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Porque nós confiamos em Ti, nós acreditamos no Senhor, que faz o impossível acontecer, ó Deus. Abençoe cada casa nessa hora, cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós honramos a Ti, ó Deus, porque nós somos maravilhados com aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agradecer muito a Deus por sua vida e dizer que domingo nós estaremos juntos novamente. Se você puder assistir as nossas lives, né? Tem aí no YouTube, no Facebook, Igreja Batista Esperança de Araçatuba. Você é o nosso convidado. E quarta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui falando novamente algo de Deus, algo profundo da palavra de Deus. Quando eu falo algo profundo, porque não é algo raso, que filosofia. É que não é algo raso, é algo que eu posso aprender mesmo. É algo que Deus tem a me ensinar, que Deus pode me ensinar, eu posso crescer com isso. E sabe, e quando nós vamos fazendo e falando cada vez mais do Senhor, eu vou crescendo na fé. Eu quero crescer na fé, eu abro a palavra de Deus. Eu indiquei aqui porque a Bíblia está aqui. E tem a Bíblia aqui também. Eu posso crescer cada vez mais. Como? A minha fé, através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha dias abençoados na presença do Pai. E qualquer coisa, contacte-nos. Em nome de Jesus. Não sofra sozinho, por favor. Nós estamos tendo graças a Deus, pessoas têm nos procurado através do WhatsApp, 1899-737-2085. Nós queremos, minha esposa, Fatinha, queremos conversar com você, se há necessidade de aconselhamento, queremos estar juntos nessa, passando juntos, tá bom? Então, quando o deserto chegar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É aquilo que nós falamos nessa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha uma noite abençoada e dias abençoadores na presença do Pai. Tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.